Olá, graça e paz. Estamos aqui outra vez para compartilharmos a maravilhosa palavra de Deus. E nossa reflexão de hoje está no Salmo 141, que diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar quando os perversos praticarem maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Este salmo aqui é uma oração vespertina, é um salmo de Davi, e nesse salmo, dentre tantas coisas maravilhosas que nós podemos aprender, nós observamos que o salmista, na sua oração, ele pede 4 coisas para o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. 4 coisas que devemos pedir ao Senhor também para a nossa vida. A primeira coisa que o salmista pede, nós encontramos no versículo 1 e 2. Ele pede que o Senhor ouça a sua oração e que seja aceitável diante do Senhor. Olha, veja o versículo 1 e 2. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então, a primeira coisa que o salmista pede ao Senhor é que a sua oração seja ouvida e seja aceitável diante do Senhor. E na Bíblia nós encontramos muitos exemplos e textos que nos falam a respeito disso, de que Deus ouve a oração, de que Deus responde, e o próprio salmista também pedindo que Deus o escute. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, nós encontramos o rei Salomão orando, versículo 27. O rei Salomão ora da seguinte maneira: ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensina-lhes o bom caminho em que andem e dá chuva na sua terra que deste em herança ao teu povo. Então Salomão ora dizendo: Senhor, ouve a oração do teu povo. E no capítulo 7 deste mesmo livro, no versículo 12, nós podemos ler as seguintes palavras: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. E lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então, Salomão orou para que Deus ouvisse a sua oração, e Deus responde na mesma noite, diz aqui o texto, de noite, num sonho, e diz: ouvi a tua oração. Também em 2 Samuel, capítulo 22, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, nós encontramos agora o próprio Davi, o rei Davi. Ele diz o seguinte: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, Davi afirma que ele clamou e que Deus ouviu a sua oração.
No Salmos, Salmo 6, versículo 9, nós também podemos ler, que também é um salmo de Davi, ele diz o seguinte: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. E no Evangelho de Mateus, capítulo 21, Mateus capítulo 21, no versículo 22, nós lemos as palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus também fala com os seus discípulos e lhes diz o seguinte, João capítulo 16, versículo 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A Bíblia está cheia de textos, de versículos, de exemplos que nós poderíamos citar aqui e passar muito tempo falando de todos aqueles que oraram e foram ouvidos pelo Senhor, que clamaram e tiveram a sua oração ouvida. Então, nesse Salmo 141 que nós estamos refletindo hoje, a primeira coisa que o salmista pede é que Deus ouça a sua oração e que a sua oração seja agradável ao Senhor. E que bom que a Bíblia está cheia de exemplos que nós podemos fazer isso com toda confiança e pedir que o Senhor ouça a nossa oração, porque Ele ouve e Ele responde. A segunda coisa que o salmista pede aqui no Salmo 141, ele pede que Deus controle a sua boca, as suas palavras e os seus pensamentos. Vamos voltar para o Salmo 141 e ler o versículo, os versículos 3 e 4. Ele diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Então essa é a segunda coisa que o salmista pede ao Senhor, que a sua boca, ou sejam as suas palavras, e o seu coração, os seus pensamentos, sejam controlados por Deus, sejam guardados por Deus. Ele diz, põe guarda, ou seja, um vigilante, um sentinela, que guarde, que vigie as palavras que ele vai dizer e os seus pensamentos, para que ele não praticasse coisas más e desagradáveis. E quanto a isso também nós encontramos muitas referências, informações e orientações maravilhosas na Bíblia sobre esse assunto. No Salmo 139, do versículo 1 ao 4, nós podemos ler: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Então, veja que no versículo 2, o salmista, Davi aqui no Salmo 139, ele diz, de longe penetras os meus pensamentos. E no versículo 4 ele diz, ainda a palavra não me chegou à língua e tu já a conheces. Então, Deus conhece a nossa palavra e conhece também o nosso pensamento, o nosso coração. No Salmos 19, o salmista também, ele ora da seguinte forma, no versículo 4, Salmo 19, versículo 14, versículo 14, ele diz, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então essa é uma coisa que nós devemos orar e pedir ao Senhor, que Ele vigie a nossa boca e os nossos pensamentos, que Ele guarde a nossa boca e o nosso pensamento, e que as nossas palavras e o nosso meditar, os nossos pensamentos sejam agradáveis ao Senhor. Em Mateus
Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37, nos diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então veja que coisa séria, o que nós falamos é algo muito sério diante do Senhor. E aqui em Mateus, Jesus orienta que de toda palavra frívola que os homens proferirem vão ter que dar conta a Deus no dia do juízo, porque vamos ser julgados pelas nossas palavras, ou condenados ou justificados por causa das nossas palavras. Também em em Mateus 5,37, Jesus disse que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E em Colossenses, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, no versículo 6, Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E em Efésios 4, 9, Paulo também falando sobre esse assunto, ele diz, capítulo Efésios 4, versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Veja como é importante orarmos como o salmista fez aqui no Salmo 141. Que Deus coloque guarda na nossa boca, que Deus vigie as nossas palavras e que nós também possamos fazer isto, porque o que nós falamos é muito importante diante de Deus. Com relação aos pensamentos e ao coração, veja o que diz o Salmo 94, o versículo 11. Ele diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. O Senhor conhece o pensamento do homem. Em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo também nos orienta quanto ao nosso pensamento, que ele deve ser levado cativo à obediência de Cristo. O pensamento humano deve ser levado cativo à obediência de Cristo, ou seja, tem que estar sujeito, submisso a Cristo. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quando nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós podemos pensar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Em Colossenses capítulo 3, vamos novamente a Colossenses, capítulo 3, no versículo 2, Paulo disse: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque já morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, pensar nas coisas que são do alto e não aqui da terra. E em Filipenses 4, o versículo 8, Paulo também diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, observe também como é importante esse segundo pedido que o salmista faz a Deus aqui no Salmo 141. Que Deus esteja controlando a sua boca, ou sejam, as suas palavras e os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração. A terceira coisa que o salmista pede ao Senhor neste Salmo 141,
Vamos voltar ao Salmo 141. O salmista pede que ele seja corrigido quando necessário. No versículo 5, nós podemos ler isto. 141, versículo 5 ao 7, ele diz: Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar porquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Observe que outra vez o salmista fala aqui isso com relação à sua palavra. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Então, a terceira coisa que o salmista pede é que ele seja corrigido, repreendido quando isso for necessário, e que isso vai ser uma bênção, vai ser óleo sobre a sua cabeça, vai ser, e o óleo representava algo que, um remédio, um medicamento, algo que sarava o homem. Em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 10 e 11, o escritor disse assim: Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, frutos de justiça. Então, observe que a correção que Deus opera na vida de uma pessoa, ela tem um fim proveitoso. E a disciplina de Deus nos santifica. O que a disciplina de Deus faz na nossa vida? Nos alerta e nos repreende por aquelas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, que contradizem os princípios de Deus, ou seja, que são pecados, que ferem a santidade de Deus. E quando nós nos submetemos a essa disciplina e permitimos que sejamos corrigidos por Deus, que Deus nos corrija, então a Bíblia diz que nós somos santificados pelo Senhor. Ainda em 1 de Coríntios, capítulo 11, 1 de Coríntios, capítulo 11, no versículo 32, Paulo escreveu: Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então veja como que nós devemos orar dessa forma também, como o salmista orou aqui no Salmo 141, pedindo que o Senhor nos corrija, que o Senhor sonde o nosso coração. Em outro salmo, o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nós precisamos fazer isso, porque às vezes existem coisas na nossa vida que nós, como seres humanos, às vezes não percebemos que estão ali e que podem nos atrapalhar. E nós devemos aceitar e receber com alegria a correção do Senhor na nossa vida, porque aí nós somos santificados e como Paulo disse aqui, nós não seremos condenados com o mundo. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, Jesus falando a uma das igrejas ali de Apocalipse, no versículo 19, que é justamente a igreja de Laodiceia, ele diz: Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, Deus repreende e disciplina aqueles que ele ama. E nós não devemos ser rebeldes à disciplina do Senhor. O texto aqui diz: sê pois zeloso e arrepende-te. Então,
devemos orar pedindo que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos então santifique e nos repreenda, para que não sejamos condenados. E quando a repreensão do Senhor vier, a correção do Senhor vier na nossa vida para nos aperfeiçoar, nós não devemos ser rebeldes, mas devemos nos arrepender com sinceridade diante do Senhor e aceitar essa disciplina na nossa vida, porque ela vai ser bênção diante de Deus. E no Salmo 23, que é um salmo muitíssimo conhecido e que às vezes as pessoas não compreendem corretamente, veja que o salmista, no Salmo 23, no versículo 2 ao 4, ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando nós vemos tudo isso, o repouso, os pastos verdejantes, as águas de descanso, o refrigério da alma, a direção, nas veredas da justiça, e ainda que estivesse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, tem uma razão, é porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era para correção e o cajado era para resgate, O cajado tinha aquela curvinha assim na ponta, como se fosse uma bengala, que era justamente para trazer a ovelha de volta para o caminho ou para tirá-la de algum buraco ou de alguma pedra que ela tinha ficado preso, de algum lugar complicado que ela tinha se metido. E a vara era para corrigir. Inclusive lá no Novo Testamento, em Romanos, Paulo fala, em Atos, quando Paulo é chamado por Deus, a palavra que ele recebeu é justamente que ele ia aprender quanto custaria lutar contra o aguilhão. O aguilhão era como se fosse uma vara pontuda, tinha uma ponta, e com essa vara, os animais que eram pastoreados, eles eram fisgados na lateral ou no talão, lá perto da pata, para que eles pudessem estar caminhando no caminho certo. Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista entendeu que ele precisava da correção do Senhor na sua vida. E então ele orou e pedindo que Deus estivesse lhe corrigindo, que ele fosse corrigido pelos justos também, pela mão dos justos. Isso seria bênção, seria cura na sua alma, na sua cabeça. Então, essa é a terceira coisa que nós também devemos pedir: orar para que o Senhor não só ouça a nossa oração, não só guarde as nossas palavras e os nossos pensamentos, mas que Ele também nos corrija se for necessário. E a quarta e última coisa que Davi pede aqui nesse salmo ao Senhor é que o Senhor os livre dos laços e enganos do mal. Isso nós podemos ler no versículo 8 e 9. Ele diz: pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armam e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, que também todos conhecem muito bem, ele disse numa certa parte lá que eles deveriam orar pedindo: livra-nos do mal, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então essa é outra coisa que nós devemos orar e pedir, que o Senhor nos livre do mal. No Salmo 140, no versículo 1 e 2, o salmista disse: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidade e vive forjando contendas. Então, essa oração pedindo livramento era uma coisa constante, não só na vida de Davi, mas de muitos outros servos de Deus no Antigo Testamento. Lá em 1 de Coríntios 10, versículo 13... Paulo disse: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças.
Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então lembre-se, Jesus lá na oração do Pai Nosso ensina, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Paulo aqui diz que ele não permitirá que venha sobre nós tentação maior do que podemos suportar. E juntamente proverá livramento. No Salmo 18, versículo 16 e 17, nós podemos ler também estas palavras. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou e tirou-me das muitas angústias. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. No Salmo 37, o salmista também fala sobre o livramento de Deus. No versículo 40, ele diz: o Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 8, Jeremias capítulo 1, versículo 8, a palavra do profeta, ou a palavra que o profeta recebeu, foi a seguinte: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Em profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 22, nós vamos ler que o Senhor livra as suas ovelhas e julga entre ovelha e ovelha. Então, o Senhor livra as suas ovelhas. Deus tem livramento para as suas ovelhas. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, observe que a oração pedindo livramento, ela tem duplo sentido. Livramento dos homens maus aqui neste mundo físico, material, e livramento do mal espiritual, que é a opressão maligna, que é a condenação eterna, que é a escravidão espiritual. Então, o escritor aos Hebreus aqui mostra que Jesus se fez homem assim como nós, para que pudesse nos livrar também deste perigo espiritual, deste mal, deste inimigo espiritual que é o diabo. Então, nós temos que orar como Davi, neste Salmo 141. E essa mesma oração de Davi também deve ser a nossa oração. Devemos orar pedindo que o Senhor ouça a nossa oração e que a nossa oração seja aceitável diante de Deus. Nós podemos inclusive orar pedindo que o Senhor nos ajude e nos ensine a orar, assim como os discípulos fizeram com Jesus. A segunda coisa que nós temos que pedir é que o Senhor esteja controlando a nossa boca, as nossas palavras e os nossos pensamentos, para que o que pensarmos e o que falarmos seja agradável a Deus e edifique as pessoas. A terceira coisa que nós devemos pedir é que o Senhor esteja nos corrigindo, nos repreendendo, porque isso é bênção para a nossa vida, é cura para a nossa alma, isso nos santifica e nos livra da condenação do mundo. E a quarta coisa que devemos pedir é que o Senhor esteja nos livrando do mal, livrando dos laços, livrando do engano, livrando da mentira, livrando dos homens maus e livrando também do nosso inimigo principal, que é o diabo. Para finalizar, eu quero ler o Salmo 139, o versículo 23 e 24, que inclusive eu já mencionei, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E em Mateus 7, versículo 7 e 8, Jesus disse que
Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, isso é um incentivo, uma motivação para que nós possamos orar assim, confiantemente diante do Senhor. E que esta oração de Davi seja também a sua oração. Que o Senhor te abençoe poderosamente e você seja fortalecido, santificado no Senhor para o dia do Senhor. Que Deus te abençoe.